Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou quase ótima. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que eu acho que tinha que ser feita. Que eu vejo muita gente duvidando de diagnóstico de autistas adultos e muitos não fazem ideia de como é esse processo de diagnóstico, só ficam comparando com autistas crianças, autistas de níveis de suporte diferentes, com realidades de vidas diferentes. Então, eu estou aqui com o Manual Diagnóstico DSM-5, que é o que é usado para fechar o diagnóstico. A gente faz testes de outros quesitos, enfim, que não são do DSM, mas a gente faz testes para descobrir e ver se preenche os critérios do DSM. Então, o primeiro critério diagnóstico é o A, que é déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia. E aí tem exemplos. Então, déficits na reciprocidade socioemocional, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais, então, as entrelinhas, as expressões faciais, tudo isso, geralmente pessoas autistas têm dificuldade. Nem todos preenchem todos os critérios, né? Depois eu vou mostrar pra vocês quais critérios você tem que preencher para ter o diagnóstico. Mas, assim, déficit na reciprocidade socioemocional, eu tenho. Déficit de comportamentos comunicativos não verbais, expressão facial, tudo isso eu tenho muita dificuldade. Olhar nos olhos não funciona. Déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos. Compartilhar das brincadeiras imaginativas. Interesse por pares, eu tenho muita dificuldade de manter amigos, de ter interesse por coisas que não são do meu hiperfoco. Tenho muita dificuldade no relacionamento, por exemplo, relacionamento com a minha família, relacionamento com a minha namorada. Não é fácil. Exige muito mais de mim do que exige do neurotípico, tá? O B. Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes, atualmente ou por história prévia. Movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipados repetidos. Então, ecolalia, que tem bastante. Ouvir música em repetição, movimentos de repetição, como as estereotipias. Eu tenho estereotipias, essa é uma das minhas favoritas, que eu tenho muito. Eu tenho uma estereotipia que não é legal, que é de se coçar. Mas, por exemplo, eu tenho isso da fala de repetição, de escutar música em repetição, tenho bastante. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento. Eu choro se mudarem minha rotina. Eu choro se não tiver programado aquilo e a pessoa mudar em cima da hora, ou mudar, mas não dá tempo de, o meu cérebro assimilar aquilo. Insistência nas mesmas coisas, todo dia comer a mesma coisa, mesmos horários, real. Interesses fixos e altamente restritos, que são normais, ou intensidade ou foco. Já tive muitos hiperfocos durante a vida, hiperfocos passageiros, então hiperfocos que eu hiperfocava e depois parava, com várias coisas. Isso incomodava muito, principalmente na adolescência, os meus pares, porque eu não tinha outro diálogo que não fosse sobre o meu hiperfoco, eu queria falar daquilo o tempo todo, e acabava dificultando a comunicação social. Hoje em dia, as pessoas entendem um pouco mais. Eu tenho hiperfoco, por exemplo, em autismo, então eu consigo ter uma comunidade, consigo trazer ele pra ser funcional no meu dia. Mas tem vários hiperfocos que, enfim, não são assim, e você acha poucas pessoas que se interessam, enfim. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, algumas coisas eu sou hiper, algumas coisas eu sou hipossensível. E eu amo toque, textura, então às vezes, por exemplo, coisas que dá pra sentir a textura, eu gosto bastante. Eu não tenho problema com as texturas, com os alimentos, só com o cheiro, que pra mim é de matar. Critério C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas, podem ser mascaradas por estratégias aprendidas mais tarde na vida. Mascaradas significa masking. Talvez, se você já viu algum conteúdo sobre autismo, você já tenha escutado falar sobre masking. O que é masking, Julia?
Masking é essa capacidade que a pessoa autista aprende de mascarar as suas características. Então, eu aprendi a fazer muito masking. E, gente, é exaustivo. Exaustivo. O certo é não fazer masking, assim. A gente só fazer masking quando for muito necessário e quando a gente quiser. Porque sobrecarrega muito. Esse de fingir ser quem não é e apagar coisas que são muito necessárias pra gente. E tem que estar desde sempre. Então, o autismo teve em mim desde sempre. Eu comecei a sofrer muito mais com ele quando eu estudava numa escola grande. Então, eu lembro que eu chegava em casa, eu bebia, é assim, né? Enfim, coisas pra poder, tipo, aguentar os sintomas, dar aquela no cérebro. E depois, quando eu entrei pra faculdade, antes eu estudava no ensino médio, uma escola de 5 alunos na sala, e aí eu passei pra faculdade de 30, tinha que pegar transporte público, coisa que eu não peguei durante a vida toda. E aí desandou tudo, gente. Eu piorei muito, regredi muito. Meu transtorno do processamento sensorial piorou muito. Então, tem isso, né? Da vida exigir mais e as coisas aparecerem muito mais, se você não conseguir mascarar aquilo. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. Gente, transtorno do espectro autista. Eu sempre digo que o fato dele ser transtorno é que ele causa um transtorno na minha vida. Então me atrapalha muito, muito, muito. Hoje em dia eu vou nos profissionais e eles falam, imagina o seu desespero. Eu vivo passando mal, eu sofro muito. Interação social pra mim é horrível. Faculdade, imagina. Eu gosto de sentar lá na frente pra prestar atenção. E aí os professores olhavam nos meus olhos e eu não conseguia ouvir nada. Saía da sala em pânico. Então, assim, é um transtorno na minha vida. E, assim, em relação, por exemplo, com a minha namorada, tem muita dificuldade em coisas simples, que para neurotípicos é simples de relacionamento. Relacionamento não é fácil pra ninguém, mas pra mim é 1000 vezes pior, entende? Então, é um transtorno na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual. Não tenho. Ou por atraso global do desenvolvimento. Também não tenho. A minha parte intelectual e comunicação é bem boa até. Até acima, meio que acima da média. A gente vai fazer os testes. E aí eu vou contando aqui pra vocês. Eu vou fazer teste de QI pra ver como é. Mas a gente suspeita de dupla excepcionalidade. Ou seja, que eu tenho transtornos e a superdotação e altas habilidades meio que suprem em algumas áreas. No caso, a comunicação. De eu ser comunicativa e processar rápido as palavras e tudo mais, seja conta disso. Mas eu preciso de fono, porque às vezes as minhas palavras não são entendíveis. Deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos, então pode ter. Enfim, você pode ler isso com bastante calma. Então tem características associadas, desenvolvimento em curso, fatores de risco, ao gênero, que antigamente ele era feito, o diagnóstico era só pensado em homens, hoje já contempla mulheres, que é diferente. Diagnóstico diferencial. Aí tem várias outras coisas, síndrome de Rett, mutismo seletivo, que crianças autistas podem ter mutismo seletivo, deficiência intelectual e outras coisas aqui. Também pode ter TDAH junto com autismo, essa é uma suspeita que vai ser investigada na minha nova avaliação que eu vou fazer. Mas enfim, esses foram os critérios, eu fui lendo com vocês. No meu laudo, eu acho que eu já cheguei a mostrar pra vocês em um vídeo na rede vizinha de vídeos curtos, mas que agora nem tão curtos assim, que eu falo os critérios que eu preencho. No vídeo aqui no YouTube também eu falo quais critérios eu preencho. E basicamente todos. Mas eu não tenho atraso na linguagem, nem algum atraso cognitivo. Mas, fora isso, eu preencho todos os critérios diagnósticos. E eu achava que não tinha questão sensorial, e eu tenho muitíssima. Muitíssima. Mas esse vídeo foi pra informar, porque muita gente não sabe do que tá falando e fala besteira na internet. Não entende realmente sobre autismo e fala besteira na internet. Hoje eu tenho profissionais que entendem sobre autismo, me acompanhando, trabalhando comigo. Eu trabalho com crianças autistas, então eu não tenho mínima dúvida de que eu sou autista. Mas, se fosse depender de gente que não entende de autismo me invalidando,
eu não ia saber nunca do meu diagnóstico e nunca ia ter o tratamento correto. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal, comentar aqui o que você sabe sobre autismo, se você gostou do vídeo, se você quer que eu continue com esses conteúdos. E é isso. Um beijo. Tchau!